Oi, meus lindões do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a tia de artes, né? A professora Adriana Paiva falando com vocês. E hoje nós vamos falar do tema que é paixão nacional, que todo mundo gosta. Qual é? Olha só, o futebol na arte. Esse tema vai abrir o nosso livro 2, certo? É o primeiro tema, é o tema 4. Vamos lá, vem comigo. Então, presta bem atenção nessa imagem. Olha bem, né? Já deu para perceber que são jogadores, que tem uma bola ali, certo? E agora o que mais chamou a sua atenção nessa imagem? Veja bem, como o artista, o Ivaldo Granato, ele desenhou e ele pintou esses jogadores de futebol. Será que ele fez exatamente tão perfeitinho, né? Com aquela linha preta que vocês estão acostumados a fazer, as cores condizentes com a realidade? Será como ele fez isso? Como foi a criatividade dele para poder pintar essa obra? O que mais chamou a sua atenção nessa imagem? O que está acontecendo nessa cena? A tia já falou, né? Jogo de futebol ali. As cores utilizadas nessa obra são cores quentes ou são cores frias? O que será que classifica uma cor quente com uma cor fria? Será que é uma cor pegar fogo e a outra está super gelada? Não, não é nada disso, né? Vamos ver? Então, as cores, elas também têm famílias, certo? E a gente hoje vai ver algumas das famílias, ou seja, algumas das classificações dessas cores. Algumas vocês já conhecem porque a gente já estudou. Quais são as cores primárias? O amarelo, o vermelho e o azul. Elas são chamadas de cores primárias por quê? Porque não existe nenhuma cor que eu vá misturar que vai dar amarelo, ou que vai dar vermelho, ou que vai dar azul. Certo? Aqui nós estamos falando dessas classificações, nessas famílias de cores, são as cores pigmento, ou seja, as cores criadas pelo próprio ser humano. Tá bom? Essa classificação muda quando a gente está falando de cor luz, que é um outro papo que a gente vai falar lá no Fundamental 2, certo? Então, primárias, uma cor só, não tem mistura. Secundárias, o nome já está dando um spoilerzinho pra gente, né? Secundárias tem, ó, duas cores, certo? Então eu tenho ali o verde. Eu criei o verde como? Eu misturei o amarelo com o azul. Perceberam? Porque o nome é secundária. Muito bem. Como eu tenho laranja, eu misturei o amarelo e misturei o vermelho. E o roxo? Eu misturei o vermelho e misturei o azul. Então, as cores secundárias são o verde, o laranja e o roxo. Cores terciárias. Você vai misturar uma primária com uma secundária. Então, eu tenho essas 4 cores aí, né? Esse marrom, que eu misturei o vermelho com o preto. Esse laranja, né? Um pouco avermelhado, né? Que eu fui misturando laranja com vermelho. Eu tenho esse verde meio azulado, que eu fui misturando verde com azul. E eu tenho esse laranja meio amarelado, que eu fui misturando laranja com amarelo. Então, vocês perceberam que para ser a cor terciária, se chamada de terciária, está na família das terciárias, eu preciso, né? Terciária, terceira. Então, eu precisei misturar uma primária com uma secundária. Tá tranquilo? Agora vamos ver as cores frias. Por que elas têm esse nome de cores frias? Porque são cores que não é que são geladas não, tá, gente? Nada disso. Mas são cores que nos transmitem uma sensação de paz, de serenidade, né? A sensação do frio. Então, quais são elas? O azul, o roxo e o verde. Certo? As cores quentes nos dão a sensação de agito, de movimento, de calor, né, de vibração. Quais são elas?
vermelho, o amarelo e o laranja. Não por acaso são as cores do sol, né, galera? Vamos lá? E as cores neutras? Como eu tenho as cores neutras? Quais são as cores neutras? Por que elas têm esse nome? Elas vão, como o nome já diz, elas vão neutralizar as outras cores. E elas também são usadas para dar tonalidade, que eu já falo para vocês. Quais são as cores neutras? O branco, o preto e o cinza. Quando eu quero dar uma tonalidade para uma cor, clarear ou escurecer, eu vou usando as cores neutras. Por exemplo, se eu quero um azul mais claro, eu pego um pouquinho de tinta azul, misturo um pouquinho de tinta branca, mexo bem, criei um azul mais claro. Se eu quero esse azul mais escuro, eu pego a tinta azul, pego a tinta preta, pouquinho só, tá, gente? De tinta preta, misturo e formei o meu azul escuro. Se eu quero um azul acinzentado, pego um pouquinho de tinta azul, pego um pouquinho de tinta cinza, misturo bem e vou ter um azul acinzentado. Certo? Aqui no nosso livro, ele apresenta duas obras de dois artistas muito importantes. A primeira obra é o Rei Pelé, né, do Ademar Martins, que foi feita em 1970. E do outro lado eu tenho As Bolas, de Tomoshie Kuzuno, que foi feito em 2006. Se a gente observar bem, né, a obra do Ademar Martins, ele até usou uma cor primária, ele é uma cor primária e quente, mas o quadro predomina, ou seja, tem mais as cores frias. E quais são? Muito bem, o azul e o verde. Show de bola. Né? Ali ele fez o Rei Pelé dando um chute para fazer aqueles gols bonitos que ele fazia, né? Então, muito bem. E aqui nós temos as bolas. Se a gente observar bem, ele foi fazendo uma brincadeira, né, com esse desenho geométrico da bola de futebol e os desenhos geométricos usados pelos nossos indígenas para poder pintar, né, fazer os seus desenhos corporais. Então, veja bem, esse indígena aqui, olha, esse indígena aqui do meio, né, e esse outro aqui do cantinho, que eles estão com o rosto bem arredondado, como se fosse uma bola, certo? E ele vai fazendo esses desenhos, né, que lembram os desenhos, lembram, claro, né, os desenhos indígenas, mas que também tem uma semelhança com esse desenho gráfico aqui da bola de futebol. E veja bem como ele colocou, né, vários animais indígenas, né, vários animais que vivem nas florestas, né, onde também vivem os nossos povos indígenas aqui na obra dele. Você reconhece esses animais? Quais são esses animais? Depois você vai me contar, tá certo? Bom, as cores também elas podem ser classificadas como terrosas, cores terrosas, que são cores, como o nome está dizendo, que lembram, né, a nossa terra. Quando eu falo terra mesmo, tá? Terra, terra-chão, terra de mexer, né, terra de plantar. Então, os tons marrons, por exemplo. Então, por exemplo, o tom marrom você vai ter formando verde e vermelho. Lá atrás eu falei que era vermelho e preto, né, pessoal? Mas não. Você até tem uma tonalidade de marrom a partir do vermelho e preto, tá? Mas se você também mistura esse verde com esse laranja, você tem essa tonalidade de marrom. É importante a gente entender que a partir da mistura das cores, a gente vai conseguindo tonalidades de cores diferentes. Então, por exemplo, marrom. Se eu misturo vermelho e preto, eu tenho um tipo de marrom. Se eu misturo verde e laranja, eu tenho outro tipo de marrom. Se eu coloco mais verde do que laranja, eu vou ter um outro marrom. Se eu coloco mais vermelho do que preto, eu vou ter uma outra tonalidade de marrom, tá certo? E o trabalho de vocês, dessa nossa aula, vai ser fazer a página 9 e 10 do nosso livro de artes, tá certo? Então, olha, grande beijo para vocês e até a próxima!